Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sim de novo de Alex Poatan, porque não tem como, né? O cara tá voando, então é o assunto do momento e eu vou falar sobre um possível próximo adversário dele e eu acho bem possível pra falar a verdade. Mas antes de começar, só queria avisar vocês que estavam aí, né, me perguntando sobre a stake, né, a regularização aqui no Brasil e eu queria mostrar este aviso aqui pra vocês, este comunicado da própria stake, né? Como está escrito aí, a stake reafirma o seu compromisso com o público brasileiro ao estar entre as plataformas autorizadas a operar legalmente no Brasil. Com a regulamentação do mercado de apostas online no país, a Stake se posiciona como uma das líderes no setor, garantindo um ambiente seguro e confiável para os seus usuários. Então a Stake está assim aí legalizada, né? Tá tudo funcionando conforme o esperado. Então a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil continua aí 100%. Então você que tem interesse, você pode abrir sua conta usando o link aqui no comentário fixado e fazer as suas fezinhas nas lutas lá, porque está tudo ok, beleza? Então vamos ao assunto do vídeo. O que a gente tem aqui? Quem é esse cara, né? Bom, a gente tem um cara aí no UFC chamado Carlos Ulberg, que para muitos aí é uma sensação, é uma promessa, né? E ele faz a próxima luta dele agora em novembro, no dia 23, no UFC Fight Night 248, contra o Volkan Oezdemir. Atualmente, o Carlos Ulberg é o 10º do ranking e ele enfrenta o 6º do ranking, ou seja, se o Carlos Ulberg vencer essa próxima luta dele, ele assume provavelmente a 6ª posição, ficando na frente do próprio Khalil Rountree, que é o 8º atualmente. Então, seguindo o ranking e olhando os nomes que o Poatan já venceu, o Carlos Ulberg é um grande candidato a ser um próximo adversário do Poatan. Às vezes não imediato, porque tem o Tom Aspinall, tem ali o Magomed Ankalaev, mas vai saber, né? Às vezes, se ele vence o Volkan Oezdemir, ele está numa boa posição ali no ranking, até na frente do próprio Khalil, para poder fazer a próxima luta, e é um estilo aí legal, né? Por quê? Porque o cara é um kickboxer, então é mais um cara da trocação para, na teoria, entregar uma luta interessante ali contra o Poatan. E tem mais um detalhe, o Carlos Ulberg é parceiro de treinos do próprio Israel Adesanya, ou seja, é um cara que conhece muito bem o Poatan, então talvez isso ajude um pouco. Aliás, antes até de continuar, quero ler duas declarações do Carlos Ulberg sobre o próprio Poatan. Ele falou isso aqui: eu venho estudando Alex Poatan há um tempo, ele está no topo agora e é definitivamente alguém que todos estão de olho. Sabendo que ele tem um ótimo QI de luta, é sempre bom sentar e assistir como ele opera no octógono. Eu estou subindo e terei minha chance em breve. E aí ele continua, né? Uma vez que eu passar por Volkan Oezdemir, que com certeza é uma missão difícil, o caminho estará aberto e eu vou ter a oportunidade de lutar pelo título dos meio pesados. Como vocês viram, o 8º colocado acabou de lutar pelo título, então a qualquer momento eu posso ser chamado também. Bom, eu não acho tão difícil ele, caso, né, ele vença o Volkan Oezdemir, ele disputar o cinturão, né? Porque o Magomed Ankalaev, por mais que ele até, sei lá, venceu o Rakic, ele é um cara complicado, demora pra lutar, a gente já viu essa novela antes, né? Ah, ofereceram, não ofereceram, não sei o que. Então, se ele ficar de rosca, né, o Ankalaev, ou ele não vencer a luta, ou se ele vencer, mas se machucar, e o Poatan às vezes não conseguir subir pro peso pesado, né? O Carlos Ulberg pode sim ser o próximo nome. Então, eu não acho difícil o Carlos Ulberg realmente, no ano que vem aí, né, 2025, acabar lutando com o Poatan. E por conta disso, eu já quero falar algumas coisas sobre ele, caso você não conheça ele. Ele é um cara de 33 anos, né, ele faz aniversário dia 17 de novembro, então mês que vem ele completa 34. Ele é um cara que tem aquela altura padrão, né, parece que todo mundo no UFC tem 1,93, né, ele tem também 1,93 m de altura e um alcance de 1,96 m. Como eu falei, ele é lá da academia do Israel Adesanya, e ele é um cara do kickboxing, né? Ele tem 21 lutas, quase que eu falei 21 anos, 21 lutas no kickboxing, ele venceu 19, sendo 12 por nocaute, e tem apenas 2 derrotas. No MMA, ele tem um cartel curto, né? Ele tem ali 11 lutas no total, venceu 10, sendo 7 por nocaute, finalizou uma vez e ganhou 2 na decisão, e a derrota dele foi por nocaute. Se a gente for olhar o cartel dele dentro do UFC, na verdade até um pouco antes, contando o Contender Series, né? Porque ele entrou via Contender Series. Lá em 2020, ele fez essa luta no Contender contra o Bruno Oliveira, né? Ele conseguiu nocautear ali com apenas 2 minutos, foi contratado. Aí ele chegou no ano seguinte, em março, no dia 6, para fazer a estreia dele no UFC contra o Kennedy Nzechukwu, lá no UFC 259. E ele começou muito bem, né? Teve muito mais golpes conectados no primeiro round, enfim, tava dando uma surra, só que ele não conseguiu nocautear, né? O Kennedy segurou a bronca e o Carlos Ulberg, aquela afobação de estreia, né? Começo de cartel, né? Era a 5ª luta profissional dele no MMA, ele acabou cometendo esse erro grave e acabou sem
sendo derrotado. Então ele acabou perdendo essa luta, mesmo estando com a vitória na mão, acabou perdendo, mas ainda assim recebeu o bônus de luta da noite. Então o cara fez a estreia no UFC já ganhando um bônus de luta da noite. Perdeu a luta, vacilo dele, né? Tava bem melhor, mas, enfim, aí aprendeu com isso, teoricamente, porque ele só venceu depois disso. Se a gente pega ali o UFC 271, que ele fez a próxima luta dele, né? Lá em fevereiro de 2022, ele venceu na decisão o Fábio Cherant. Depois ele entra numa sequência de vitórias que não foram para a decisão e aí ele foi ganhando o seu hype. Dia 25 de junho de 2022, ele nocauteou o Tafon Nurchukwi. É só nome fácil de falar, né? Enfim, ele nocauteou com apenas 1 minuto e 15 o Tafon. Depois, ainda em 2022, em novembro, no UFC 281, ele nocauteou também no primeiro round o Negumereanu. Depois, em 2023, em maio, ele nocauteou o Potieria com apenas 2 minutos de luta e ganhou bônus de performance. Lembrando que o Potieria lutou neste último UFC, né, com o Cezinha Almeida, que venceu o Poatan já e tal, kickboxer também, e o Potieria foi para decisão com o Cezinha, né, e o Carlos Zuber nocauteou com apenas 2 minutos. Então, é realmente impressionante. Depois, lá no UFC 293, em setembro de 2023, ele finalizou o Jun Da-un, né, ali no terceiro round. Então, foi naquele UFC lá na Austrália, né? Conseguiu uma finalização, mesmo sendo um kickboxer, né? Então, conseguiu ali o estrangulamento e tal. E aí a gente vai para a luta mais recente dele, que foi em maio deste ano, que ele nocauteou o Alonso Menifield com apenas 12 segundos de luta e ganhou bônus de performance. Então, é um cara que vem aí com, das últimas 5 lutas, 4 nocautes, 1 finalização, 2 prêmios de performance, tem um bônus de luta da noite lá na estreia dele no UFC, e os nocautes dele, né, dessas últimas 5 lutas, né, 4 que foram os nocautes, né, foram todos no primeiro round, né, um deles, inclusive, com 12 segundos, o outro com 1 minuto, o outro com 2, o outro com 3 minutos, né. Então, realmente, é um cara que deu pra ver que na trocação é embaçado, só que a gente tá falando aqui do Poatan, né? Então é a praia, é o jogo do Poatan. Então, se tiver a luta, é aquilo, né? Poatan favorito, né? Mas não deixa de ser uma luta interessante, né? Tá aqui um cara que talvez possa entregar luta, como o Khalil conseguiu fazer, né? Entregar uma luta legal aí. Se a gente for olhar aqui é bem interessante, tá? A gente tem algumas estatísticas, na verdade, recordes, né? De algumas estatísticas eu quero mencionar com vocês, porque o Carlos Zuber impressiona, ele é dono de alguns recordes no UFC, pra vocês terem ideia, né? Começando com o primeiro recorde que ele tem atual, né? Ele é o dono desse recorde aí no meio pesado, tá? Lembrando que são recordes da categoria meio pesado. Ele é o cara com o maior número de golpes disparados, ou seja, o cara que tem o maior volume de golpes da categoria é esse cara que eu tô falando. É o Carlos Zuber com 7,52 golpes. O segundo cara com maior volume de golpes é o Jamal Hill com 6,85, já tá um pouquinho para baixo aí, né? A gente tem o Dustin Jacob em terceiro e o Poatan em quarto, com 5,7. Ou seja, o Carlos Zuber tem incríveis 7,52. Só ele passou de 7 na média e ele tem 7,5, né? Então, realmente, é um cara com um volume de golpes surreal. E se a gente continuar, ele tem mais 2 recordes, né? Ele tem o segundo, que é o diferencial ali na trocação, ou seja, o quanto você dá de golpe pelo quanto que você toma, né? Então, no caso dele, né, ele tem o maior volume de golpes, mas se ele apanha demais, ele não tem um bom diferencial, então não adianta muito, né? Não adianta você falar, eu dou 7 golpes por minuto em média, é um absurdo. Tá, mas quando você toma, eu tomo 8, aí não adianta nada, né? No caso dele, ele tem um maior diferencial, ou seja, o tanto que ele bate pelo quanto que ele apanha, essa diferença, ele é o melhor de todos da categoria. Ele tem 3,91. O segundo do ranking é o Jamal, com 3,4, e o terceiro é o Poatan, com 2,59. Então, para vocês terem ideia, né? O Poatan está no topo, está pegando os melhores nomes. Então, isso é né? A gente tem que lembrar disso na hora dos números, né? Dos recordes e tal, né? A gente tem que ver se o Carlos Zuber consegue manter isso pegando caras mais difíceis. Mas atualmente ele tem 3,91. É realmente um diferencial absurdo. Essa diferença que ele tem é maior que o volume de golpe de muitos lutadores, né? Então, é algo que chama muito atenção. E o terceiro recorde que ele tem é da média de knockdowns a cada 15 minutos. Ele é o cara que tem a maior média de knockdowns neste período de 15 minutos, que é 1,65. O segundo é o Marcos Rogério de Lima, né, o Pezão, e o terceiro é ali o Poatan, né? O Pezão tá aparecendo aqui, mas o Pezão atualmente é peso pesado, né? Enfim, sei lá por que aparece aqui. Mas o Poatan é o terceiro com 1,44. Aí a gente tem o Khalil quase colado com o Poatan, 1,42. Tem o Michal Alexiejczuk 1,21, Dominique Reis 1,04
e por aí vai, né? E o Carlos Zuber, ele aparece em outras categorias de recorde aqui, não na primeira posição, mas também aparece, eu quero mostrar para vocês. A gente tem na sequência de vitórias o número 1, que ninguém nunca bateu, né? É o Jon Jones com 13 vitórias seguidas ali, né? A gente tem o Ankalaev com 9, né? Muita gente fala do Ankalaev aí, porque o cara não fez nada, o cara não é ninguém, o cara tem 9, né? Tá em segundo ali. O Gustafsson é o terceiro, que na verdade na terceira posição a gente tem alguns empates, né? Então a gente tem o Gustafsson com 6, o Dominic Reis e o Carlos Huber. Então o Carlos Huber tem uma sequência de 6 vitórias que já coloca ele em terceiro neste recorde, né? É difícil chegar no segundo, que tem 9, que é o Ankalaev, e o Ankalaev pode até ampliar na próxima luta, e é difícil, né? Mais difícil ainda chegar no Jon Jones, que tem 13, né? Mas ele está ali, e o Poatan está em sexto, né? Com 5 vitórias seguidas, uma apenas atrás do Carlos Huber. Depois a gente tem um outro recorde interessante, que aí também aparece o Marcos Rogério de Lima, né? O Pezão, que é o tempo médio de luta, né? No tempo médio de luta a gente tem o Carlos Huber na quinta posição, com 6 minutos e 30, então é um cara que não precisa de muito tempo para acabar com a luta, né? Não é tão impressionante quanto o Pezão, que é 3 e 18, mas a gente tem ali o Carlos Huber na quinta posição. Tem o Johnny Walker na terceira posição, com 6 minutos e 8, e por aí vai, né? E se a gente vai para a última estatística, que o dono do recorde é o Poatan, que é a precisão dos golpes, a gente tem na segunda posição o Carlos Huber, né? Então o Poatan tem a melhor precisão de golpes da categoria, que é 67,2%, e a gente tem o Carlos Huber na segunda posição com 60,3%. São os dois únicos atletas desta categoria atual que estão com mais de 60% de precisão. A gente tem na terceira posição o Jon Jones com 57,9%, e tem muita gente que critica a trocação do Jon Jones, né? 57,9%, o Prohaska com 55%, aí vai mais para baixo aí o Menifield 54%, o Krylov também, o Pratino também, o Ankalaev com 53%, o Jamal com 52,8% e por aí vai. Então assim, o que dá pra gente tirar de tudo isso aqui? O Carlos Huber tem uma grande chance de vencer realmente o Volkan Oezdemir na próxima luta dele e ficar muito bem ranqueado para possivelmente enfrentar o Poatan. É um cara que deu para ver que é do kickboxing, é muito bom na trocação, tem muitos números a favor dele aí, né? Volume de golpe, precisão dos golpes, média de knockdown, enfim, ele tem todo um conjunto de atributos, né? Altura, idade, um monte de coisa, envergadura, para a gente ter um bom adversário para o Poatan. Então eu acho que é um cara que pode entregar uma luta tão legal quanto o Khalil entregou, né? Só que, claro, é muito difícil acreditar que ele seria favorito, né? Então eu acho que é um adversário bem legal aí, que casa muito bem para o Poatan, é da academia da Adesanya, enfim, tem tudo isso. O Adesanya, inclusive, disse que, né, bem antes do Poatan ser campeão, que ele acreditava que o Carlos Huber seria campeão e tal, sempre falou bem do cara, né? Então, enfim, vamos ver onde ele chega, mas é claro que é um cara do estilo do Poatan, é um kickboxer. Então, para mim, não vai ser favorito contra o Poatan, mas eu acredito sim numa luta de alto nível, né? Talvez, como eu disse, uma luta tão boa quanto o Khalil entregou, que foi a luta da noite. Então, mais um cara aí pro Poatan lutar sem se preocupar muito com defesa de queda e dar show, né? Então, vamos ver se essa luta realmente acontece ano que vem. Eu chuto que sim, tá? Eu chuto que ele vence o Volkan Oezdemir e que ano que vem ele deve sim ter a oportunidade contra o Poatan. Vamos ver o que o Poatan faz no meio do caminho, né? Se luta com o Ankalaev, se luta com o Tom Aspinall, enfim, mas é um cara para ficar de olho aí, um cara interessante que luta no mês que vem. Beleza? Então é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham aí do Carlos Huber, se ele vence o Volkan, se vocês acham que ele luta contra o Poatan, como seria a luta com o Poatan, enfim, comenta o que vocês quiserem aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!